It capítulo 2 estreia oficialmente hoje, né, dia 5 de setembro, e eu já pude assistir ao filme, né, inclusive eu já fiz a minha crítica sem spoiler, é só vocês clicarem depois no card aí pra vocês assistirem, mas depois assistem, tá? Pelo amor de Deus, continua aqui. Mas hoje, vambora soltar o verbo, meu irmão, eu não vou poupar a palavra aqui porque vai ser spoiler atrás de spoiler, então se você ainda não assistiu ao filme, eu recomendo que você veja somente a minha crítica sem spoiler, e aí depois que você assistir o capítulo 2, você volta aqui nesse canal, neste vídeo, ele vai estar te esperando e você assiste ele, combinado? Mas vamos lá, né, cara, porque It capítulo 2, né, diferente do que a crítica vem dizendo, foi um filme que eu gostei muito, porém, convenhamos, ele tem vários problemas. Então se você ficou curioso, fica aí no vídeo que hoje eu vou te explicar tudo direitinho, capite? Vai ser a minha análise, a minha crítica completa do filme com spoiler, velho. Simbora! Olá a todos, eu me chamo Lucas Santana e cara, já vai largando logo aquela voadora nesse like aí, porque 27 anos se passaram, mas parece que Derry não evoluiu tanto assim quanto a gente imaginava. Porque foi graças a um ato homofóbico, né, causado no Adrian e seu namorado, que o Pennywise, após 27 anos, fez a sua primeira vítima, mano. E cara, o interessante aqui logo, tá, a primeira observação é que assim como aconteceu no primeiro filme, né, no início do primeiro filme, com aquela morte trágica do George, né, cara, lá do bueiro, o irmãozinho do Billy, aqui o Adrian, ele simplesmente tem o seu coração devorado pelo Pennywise. Mano, o palhaço, ele come o coração do Adrian, mano. Então parece que fazer uma cena impactante logo no início virou marca registrada de It, cara. Aí o Mike, né, que foi o único integrante dos Losers que permaneceu na cidade de Derry, ele vai lá, liga pra galera novamente, né, diz que eles teriam que cumprir com a promessa que eles haviam feito enquanto crianças, porque o Pennywise havia retornado, meu irmão, então eles tinham que voltar também. E pra surpresa do Mike, cara, geral apareceu em Derry, com exceção do Stanley, porque percebendo que ele não ia mais aguentar passar pelos mesmos traumas, né, enquanto criança, ele vai até a banheira, corta os próprios pulsos e se mata, cara. E não, tá? Antes que você pergunte, ele não escreveu o nome It lá na parede, assim como aconteceu no livro e na minissérie, cara. É uma pena. Eu queria ter visto, mas não rolou, não. E, cara, é interessante a gente ver a construção dessa cena, sabe? Porque o filme, ele não precisou mostrar lá o Stanley se cortando, né? Jorrando sangue pra tudo que é lado. Não, o filme não precisou fazer isso, tá ouvindo? Hannah Baker, 13 Reasons Why. O Stanley simplesmente entrou na banheira e logo em seguida gotas de sangue começaram a pingar no chão, deixando subentendido que ele havia se matado. Foi simples, foi dinâmico, foi uma cena bem executada e não precisou mostrar lá todo o desastre, o drama dele, o sangue, meu Deus do céu, como foi aquela cena lá da primeira temporada de 13 Reasons Why. Não precisou. Porém, o grupo se reúne novamente naquela cena do jantar, né, do trailer, com exceção do Stanley, é claro, e aí a gente já começa a perceber algumas coisas, né? Lógico que boa parte deles mudaram pra caramba, né, cara? O Ben mesmo emagreceu pra caramba, cara. Agora ele tá tipo super sarado, tá ligado? Tá um galã, tá famoso. O Billy mesmo, ele deixou de gaguejar. Porém, não é sobre isso que eu estou me referindo, e sim é um indício da construção dos personagens que viria logo a seguir, cara. Porque a gente percebeu, né, nessa cena do jantar, que eles ainda sentiam o medo da coisa e que eles teriam que desenterrar esse passado deles caso eles quisessem derrotar o Pennywise. E o interessante, gente, é que foi graças ao Pennywise, cara, que o grupo permaneceu unido, né? Porque depois que a Beverly, ela teve aquela visão dela, né, há anos atrás, onde ela viu todo mundo morto, geral já tinha desistido, tá ligado? O Mike foi o único ainda que relutou em ficar e tudo mais. Só que aí depois daquela cena do jantar, cara, onde os bichinhos começaram a saírem, né, dos biscoitos da sorte e começaram a ganhar vida própria, meu irmão, todo mundo pegou o casaco e foi embora, mano. Tô longe de Derry. Mas aí por conta do Pennywise, né, cara, pelo fato do grupo ter que derrotar esse palhaço caso eles quisessem sobreviver, é o que motivou a todos a continuarem unidos, mano. Olha só que coisa da hora. E com isso, né, assim como aconteceu no primeiro filme lá de 2017, It a Coisa, aqui agora cada um dos personagens dos Losers teve o seu momento no filme, né? Porém agora com um tempo de tela bem maior, já que esse filme tem 2 horas e 50 de duração.
Com isso, os personagens começaram a desenterrar os seus passados, né? A Beverly voltou até a sua antiga casa, o Ed confrontou, cara, finalmente o leproso, o Rich seu medo por palhaços, né, naquela cena icônica do parque, e o Billy também, né, e todo o sentimento de culpa que ele ainda tinha, cara, mesmo após 27 anos por conta da morte do seu irmãozinho George. Então os personagens, eles começaram, né, a cavar a fundo os seus passados, né, a confrontar os seus medos por conta do ritual Shud, né, que eles tinham que fazer, já que o Mike disse que essa era a única forma deles poderem derrotar o Pennywise. E vale uma ressalva aqui também, né, mano, pro Bill Hader e o James Ransone, gente, porque esses dois, cara, tá uma dupla inacreditável nesse filme. Eu até comentei isso na minha crítica sem spoiler, mas realmente tá um absurdo, cara. A química entre eles dois, né, entre o personagem do Rich e do Ed, tanto crianças como adultos, tá simplesmente sensacional, cara. Em especial o Bill Hader, né, mano, que interpreta o Rich Tozer, porque ele tá inacreditável nesse filme, gente. Ele consegue ser esse equilíbrio, né, entre a emoção e o humor. Ele também, as piadinhas, cara, ele consegue fazer no tom certo. Ele, pra mim, foi o melhor personagem desse filme, cara, disparado o melhor personagem. Porém, teve alguns personagens também, né, que, ao meu ver, eles não foram tão bem desenvolvidos assim, né, como, por exemplo, o Mike, porque apesar da premissa desse filme agora girar em torno dele, né, porque ele foi o único que ficou na cidade, aí ele presenciou, né, o Pennywise de volta e tudo mais, aí ele vai, liga pra galera. Então, apesar da trama, querendo ou não, né, se iniciar com ele, a premissa a partir dele, ele não conseguiu ser bem desenvolvido nesse filme, cara. Pelo menos em relação aos outros, os losers, ele foi pouco desenvolvido. Todos os outros losers desenterraram seu passado, né? Tiveram seu momento ali no filme, menos o Mike, cara. Que quando finalmente o filme foi dar um pouquinho de atenção pro sujeito, o Henry foi lá e atacou ele pelas costas, tá ligado? Que por sinal tá aí outro personagem que foi importantíssimo no primeiro filme e que nessa sequência agora eles meio que cagaram, mano. Que foi justamente o Henry. Já que após ser preso, né, por conta da morte do seu pai lá no primeiro filme, 27 anos se passaram e a gente percebeu que a sede de vingança do personagem, né, pelos losers permaneceu, cara. E foi um arco, mano, simplesmente ignorado, tá ligado? Porque ele apareceu uma, duas e na terceira o Rich foi lá e enfiou um pedaço de ferro no meio da cabeça dele e ele morreu. Faltou desenvolver mais o personagem, né? E por que não mostrar como que a cabeça desse cara funcionou durante todo esse tempo, né? Porque, mano, foram 27 anos preso em um manicômio. A minissérie mesmo, lá dos anos 90, né, do Tim Curry, ele explorou bem mais o personagem do Henry, cara. Não é querendo aqui fazer uma crítica meio indireta, não, mas a minissérie dá de 10-0 lá no Henry em relação à sequência agora, capítulo 2. E, cara, uma coisa que eu percebi agora nesse filme é que parece que os personagens, eles não saíram dos anos 80, tá ligado? Porque o primeiro filme lá se passou em 1989. E, mano, parece que, tipo, eles evoluíram, né? Eles cresceram, obviamente, se tornaram adultos, né? 27 anos, mas, mano, o contexto ainda é os anos 80, porque eu pensei o quê? Pô, agora é 2014, né? Se você fizer a conta aí, 1989 mais 27 anos dá 2014. Então eu pensei o quê? Eles vão pegar o Uber e vão derrotar o Pennywise, tá ligado? Mas não, mano, não foi isso que aconteceu. A tecnologia nesse filme, em momento algum, interferiu no filme. Isso foi uma coisa que me surpreendeu e que eu gostei, porque essa era uma das coisas que eu tava mais curioso, cara, pra saber como que o Andy Muschietti, ele iria trabalhar, né, que é justamente o fato dos personagens agora estarem em um mundo totalmente globalizado, mano, conectado, internet. Como é que eles iam fazer isso? Porque no livro, né, se você leu, ele é ambientado enquanto crianças nos anos 50 e adultos nos anos 80, então internet, tecnologia naquela época, né, no livro era uma coisa inexistente. Então agora em 2014, como é que eles iriam fazer? E bom, foi uma coisa que quando eu assisti me surpreendeu bastante. Porque, cara, no filme a gente vê o Billy ainda adulto andando de bicicleta, né? Ele compra lá a Silver, né? A icônica bicicleta dele na mão do Stephen King, que inclusive foi um momento Stan Lee da Warner. O Mike também, né? Que literalmente mora em uma biblioteca, né? Em momento nenhum você vê ele usando um Kindle, tá ligado? Então parece que o filme não se passa em 2014, mano. Parece que eles ainda estão nos anos 80. E isso sem contar, né? Com os temas sociais que esse filme agora traz, que são basicamente os mesmos que o do primeiro filme, né? Ou seja, homofobia no caso do Adrian, né? Que ele foi jogado lá no Rio, racismo por conta do Mike, ou então relações abusivas, né? Envolvendo a Beverly e seu marido, que a gente vê no início do filme. Então, olhando por esse espectro, né? Olhando por essa perspectiva, parece que eles realmente não saíram dos anos 80, cara. Porque, pô, pare pra pensar, mano. De 1989 pra 2014 se passaram 27 anos, gente. Só que mesmo assim, a gente ainda vê
ver casos de homofobia, de racismo, como se fosse algo comum que acontecesse no dia a dia. Triste isso, né, cara? Muito triste, porque parece que a cidade de Derry, ela não evoluiu, né? Na verdade, a humanidade parece que não evoluiu em 27 anos, tá ligado? Tanto é que no início do filme, o Adrian, ele tem uma conversa com o seu namorado a respeito deles saírem da cidade de Derry, né? Porque eles consideravam um lugar muito tóxico pra se viver. E aí a gente percebe também que os personagens, eles meio que levaram um pouco da sua infância pro resto da vida, né? A Beverly, que se casou com um cara que é super agressivo e controlador, né? O que lembra muito o seu pai. O Ed e a sua nova esposa, né? Que muito lembra a sua mãe. Ou então o Billy e a sua esposa, né? A Audra, que é basicamente uma cópia da Beverly, que era a sua grande paixão da infância. O Mike, que nem sequer saiu de Derry, né? Ele ficou por lá mesmo. Então, essa questão do desenvolvimento dos personagens, pra mim, foi o ponto forte em It capítulo 2. Só que, my friends, é aquela coisa, né, cara? Nem tudo na vida são flores. Cara, pra mim, o principal problema desse filme, o que pode fazer inclusive com que muitos até desistam de assisti-lo por completo, é justamente a duração desse filme. Desenvolveram bem os personagens? Ao meu ver, sim, desenvolveram muito bem por sinal, mas é aquela coisa, né? Poderia ter feito isso em menos tempo, cara. Mano, 2 horas e 50 poderia ter dado uma reduzida disso aí. Porque apesar do primeiro filme, né, o It, a coisa de 2017, ter 2 horas e 15 de duração, que pra mim já foi demais, só que foi um filme mais redondinho, cara. Um filme que o primeiro, o segundo e o terceiro ato conversaram entre si, entendeu? Eles apresentaram os personagens, deram uma desenvolvida show em cada um, trouxeram a figura do Pennywise e no final derrotaram o monstrão. Pronto, acabou, final feliz, cada um foi pra sua casa, filme maravilhoso, redondinho, como eu disse, cara, bem fechadinho. Já essa sequência agora tem 2 horas e 50 minutos de duração e realmente ele se arrasta em diversos momentos, cara, é muito prolixo. Eu particularmente, cara, gostei bem mais do primeiro ato do que o segundo e o terceiro, né, porque pra quem não sabe, um filme, ele basicamente é dividido em 3 partes, né, 3 atos. Tem o primeiro ato, que é a introdução que você dá, tem o segundo, que é o desenvolvimento, e o terceiro, que é a conclusão. É tipo uma redação do Enem. Aí no primeiro ato a gente reencontrou os personagens novamente, né? O Mike, ele deu todo o cenário, a situação do problema, né? E como que eles iriam conseguir resolver tudo isso, que aparentemente era através do ritual Shoot, só que a gente descobriu que não era. O indício do triângulo amoroso também, né? Entre o Ben, a Beverly e o Billy, ele foi apresentado. Então foi o primeiro ato que pra mim foi perfeito, cara. Foi completo. Já o segundo e o terceiro ato, aí pra mim é que tá o grande problema de It capítulo 2, cara. Porque algumas pessoas, né, parece que algumas pessoas não entenderam a proposta do Andy Muschietti em adaptar esse conto do Stephen King. Gente, entendam que It, em momento algum, foi um filme feito para ser 100% terror. Inclusive, se você for entrar aí agora, né, nos principais sites de cinema e entretenimento no mundo, você vai ver que boa parte deles classificam It como um filme de mistério, misturado com elementos de terror, um pouco de romance, até humor também, né, agora nesse filme, por conta do Bill Hader. E o filme é isso, cara, em momento algum ele foi feito pra te dar medo o tempo todo, né, ou então ter os melhores e mais assustadores jumpscares do mundo, cara, não. It, por sinal, trabalha bem mais o terror psicológico do que o terror padrão, mas é justamente isso o que diferencia It dos demais filmes, galera, porque ele traz uma proposta completamente diferente em relação ao gênero terror, né, o que pode ter agradado algumas pessoas e outras não. Em minha opinião, me agradou muito, cara, tanto o primeiro quanto esse segundo filme. Agora, Andy Muschietti, cheguei, meu filho, se aproxime. Você poderia ter feito esse filme em menos tempo, você não podia? Você poderia ter encurtado um pouquinho mais, você poderia ter retirado algumas cenas que em nada acrescentam na trama, mas você podia fazer isso, né? Por que você não fez? Nossa, eu tô falando isso como se ele realmente fosse assistir o meu vídeo. E esse é o grande problema de It capítulo 2, cara, porque ele perde muito tempo com coisas que são desnecessárias, e quando é pra explicar algo que realmente vai influenciar na trama, ele encurta, ele faz uma coisa pequena. Naquela cena, cara, isso daí foi no início do filme, né? Quando o Billy e o Mike, eles têm aquela visão, né? Eles inalam aquela fumaça, meio que uma coisa meio LSD, sabe? E eles têm a visão dos sacerdotes, do Pennywise caindo do céu feito Pegasus na cidade de Derry. Era pro filme ter parado ali, cara. Era pra dar um pouquinho de atenção a isso, porque esse é um dos principais acontecimentos do livro e que também iria influenciar no final do filme. A origem do Pennywise, né? E o fato dele literalmente ter
ter caído do céu em Derry e também dele ter vindo do Macroverse e toda aquela maluquice que o Stephen King ele escreveu enquanto tava bêbado e usando cocaína. Sim, isso é verdade. Então o filme, na minha opinião, ele deveria explorar bem mais essa parte, né? Que, como eu disse, é uma das mais importantes do livro, mas não foi o que aconteceu. Eles perderam tempo demais com coisas desnecessárias e quando era pra ter abordado uma coisa como essa, né? A origem do Pennywise, por exemplo, eles não fizeram isso. Mas aí não, né, cara? Em vez disso, eles fizeram o quê? 2 minutinhos? Trouxeram sacerdotes, mostraram uma origem bem vagabunda e tosca do Pennywise caindo lá do céu e fizeram, no máximo, estourando uma citação a Maturin. Mano, a Maturin, ela é a dona do universo do Stephen King. Foi ela quem criou o mundo todo. Mano, não é tão difícil de imaginar, cara. Olha o potencial que esse filme tinha. Olha o elenco, olha os efeitos especiais, a montagem, a direção de arte. Tudo muito sublime, tudo muito bonito. O que custava ter trabalhado, ter se esforçado um pouquinho mais no roteiro pro filme ter ficado perfeito? O que custava? Ah não, bora mostrar ali uma tartaruga aleatória no filme pra galera olhar e dizer: "Ih, olá, eles lembraram da Maturin." Sinceramente, my friends, eu achava que eles iriam explorar bem mais a figura do Pennywise, né, cara? Não que esse filme iria ser um filme de origem do palhaço, não é isso, mas o que o filme vendeu pra gente, né, antes do mesmo lançar, é que deixou essa impressão, cara. O primeiro trailer mesmo, né, que trouxe a Beverly na casa da senhorita Cash, aí ela vê o quadro do Pennywise, e aí a velha disse que o Pennywise morava em Derry há muitos anos, as cenas também dele com a maquiagem toda desbotada, ou seja, a gente realmente esperava ver um pouco mais a respeito do Pennywise. E não é que eu esteja reclamando de barriga cheia, né, cara? Porque nesse filme, realmente, o Pennywise, ele tem bem mais tempo de tela, né? Ele, inclusive, chega até dialogar com algumas das suas vítimas antes de abocanhá-las, que era uma coisa que não aconteceu no primeiro filme. No máximo, aconteceu naquela cena do George lá do bueiro, né? Que ele troca 1 ou 2 palavras com o garoto, mas fora isso, mano, ele só mordia e já era. Mas nesse filme agora, mano, o Pennywise, ele não passa disso, tá ligado? Ele tem no máximo 1 ou 2 diálogos e só. Eles não aproveitaram, mano. A verdade é, o Andy Muschietti, ele não soube aproveitar o ator foda que é o Bill Skarsgård, mano. Ele conseguiu criar os trejeitos únicos pro palhaço, a risadinha icônica, Bibi Rich, mano, a gente quer ver isso, cara. O que custava trazer um pouquinho mais desse palhaço, mano, dos infernos, esse Pennywise, teve 2 horas e 45 minutos pra isso, mano. Ele é uma das principais atrações desse filme. Por que não trouxe mais um pouquinho dele? Dava tempo sim. E apesar de eu ter gostado demais, cara, do desenvolvimento dos personagens, né, como eu disse, pra mim foi o ponto forte desse filme, só que chegou uma hora que foi tanta coisa desnecessária aí que a gente sabia que não iria contribuir em nada com o desenrolar da trama, que chegou uma hora que eu simplesmente morguei no cinema. É isso, eu morguei, mano. O filme ficou cansativo, ficou sonolento, se perdeu em alguns momentos e morreu. Porém, nada nesse filme consegue ser tão ruim quanto o final. Mano, o que foi esse final, cara? Meu Deus! E o final, hein, cara? Que foi esse final, Andy Muschietti? Pelo amor de Deus, você teve 1.200 páginas de um material pra se inspirar. Você tinha um velho como Stephen King lá na produção, nos sets, dia após dia. O que custava você consultar ele e dizer: "Ô, Sr. King, o senhor gostou desse final?" Eu duvido que ele tenha gostado. O filme, ele poderia ter finalizado nesse grande arco a morte do Pennywise de uma forma muito grandiosa, cara. Tinha inúmeras formas, na verdade, de você poder fazer isso. O livro tá aí, cara. Você poderia... Tinha 1.200 páginas para você poder fazer o que quiser, menos isso que você fez. Mas esse tempo todo, cara, você chegar pra mim e dizer que o grupo dos perdedores conseguiram derrotar o Pennywise porque ele era pequeno, que a gente não podia ter medo dele... Mano, como assim o Ritual Shoot não funcionou, cara? Pelo amor de Deus. Esse é um dos principais e mais bizarros eventos do filme, com o Mac deu erro, cara. O Pennywise até tirou um sarro da cara do Mike, e eu também. Eu dei risada da cara dele e do Andy Muschietti, mano, porque foi ridículo. Mano, a morte do Pennywise foi uma coisa completamente tosca, cara. O grupo dos perdedores lá dizendo que: "Ah, não, a gente vai derrotar vocês, você é só uma velha, você é só um leproso, você não é o devorador de mundos", né, como ele falava o tempo todo. Aí o Pennywise, ele vai encolhendo, ele vai encolhendo até virar meio que um bebezinho, né, uma espécie de criancinha. Aí eles vão lá, metem o Mike, mete a mão no coração dele, arranca e todos juntos, né, no coletivo, espremem até o Pennywise morrer. Mano,
Isso foi muito tosco, cara, pelo amor de Deus. E eu até entendo, né, que o Andy Muschietti, ele quis subverter a lógica, né, tipo, vocês acharam que o grupo dos perdedores iam derrotar o Pennywise com o Ritual Shoot? Vocês se enganaram. Mas, cara, não funcionou, mano, e meio que não adiantou de nada o sacrifício do Ed no final, porque ele vai lá de uma forma heróica, depois de todos os momentos de fragilidade que ele teve durante o filme, ele lança aquela espécie de estaca de ferro, né, lá no Pennywise, e aí não adiantou de nada. Mas aí o Pennywise vai lá e enfia uma das patas de aranha gigante dele no Ed e o coitadinho morre. Mano, adiantou de quê esse sacrifício todo, sendo que no final era só dizer que o Pennywise era pequeno, que ele morria, que vocês matavam o palhaço. Adiantou do quê, mano? Final super tosco. Porém, se a morte do Pennywise em si foi uma coisa que não me agradou muito, né, porque eu realmente ainda acredito que eles deveriam ter finalizado com o Ritual Shoot, deveriam ter introduzido a Maturin e tudo mais, só que, mano, de qualquer jeito, a forma real do Pennywise é que tá um negócio sensacional, cara. O CGI da aranha gigante, mutante, modo Pennywise tá inacreditavelmente linda, cara. Que inclusive foi aquela mesma ilustração, né, que eu postei na comunidade do canal dias antes de lançar o filme, cara, vocês lembram? É, mano, o Pennywise ele tá igualzinho àquela aranha, bicho, tá muito bonito, mano. Na verdade, isso daí foi... Essa aranha aí foi quase que um pedido de desculpa depois daquela escrotice do filme, da minissérie lá dos anos 90, né, cara? O Tim Curry. Mano, aquilo foi ridículo. Aquela aranha foi ridícula. E dá pra ver que os efeitos especiais foi um espetáculo à parte nesse filme, né, cara? Porque não só a criatura parecia real e amedrontadora, como também no restante do filme, né? Como, por exemplo, naquela cena lá do Rich, que ele tá no parque, e aí aparece o Pennywise em forma de uma estátua gigante. Ou então na parte do Ed, né, que ele confronta finalmente o leproso, e foi realmente, o bicho tava bem realista, né, cara? O CGI tava muito bonito, então os efeitos especiais foram um espetáculo à parte nessa sequência. Porque, querendo ou não, aí já entra a questão do orçamento, né, gente? Porque o primeiro filme teve 35 milhões para poder ser feito, né? O orçamento foi 35 milhões e arrecadou 700. Então, é óbvio que essa sequência agora eles iriam ter bem mais dinheiro, né? Eles iriam investir bem mais na parte dos efeitos especiais e visuais. E realmente, como eu disse, pela terceira vez, foi um espetáculo à parte. Cara, se é melhor ou não vai depender muito do seu gosto, porque It Capítulo 2 eu vejo esse filme como algo mais grandioso, algo mais contemplativo, né? Esteticamente ele é mais bonito que o primeiro filme, aí você já coloca montagem, edição, direção de arte que realmente tá bem mais bonito, cara. Eles tiveram um trabalho maior em relação ao primeiro filme, então é um filme tecnicamente melhor que o primeiro, eu vejo desse jeito. Porém, em termos de roteiro e narrativa, o primeiro filme acaba ganhando, cara, porque é mais redondinho, sabe? Esse daqui eles desperdiçaram muito tempo com coisas desnecessárias, né? Mas lógico que It 2 também tem o seu charme, né, cara? Em relação às cenas de tensão, às cenas de terror, realmente elas estão bem mais pesadas que o primeiro filme, né? Tá bem mais gore, essa é a palavra, né? Gore, tem sangue pra tudo que é lado agora nessa sequência, e o Pennywise ele realmente tava numa larica desgraçada, né, mano? 27 anos em jejum, chegou aqui agora, começou a matar um atrás do outro. A trilha sonora foi basicamente a mesma do primeiro filme, né? Só que mesmo assim, né, como eu disse na minha crítica sem spoiler, eles conseguiram casar com as cenas direitinho, né, e passar todo aquele clima de horror e suspense que é o conto do Stephen King. Em relação aos jump scares, né, isso daí é uma coisa que eu tô vendo a galera polemizando, né? As críticas estão dizendo que não tem muitos jump scares, ou então quando tem, eles não funcionam. E realmente, na minha opinião, foi uma coisa que eu acho que houve uma melhora em relação ao primeiro filme. Não é aquela coisa que, oh meu Deus do céu, o melhor jump scare do mundo, me borrei todo. Não chega a esse ponto, porque como eu disse durante todo o vídeo, cara, It trabalha o terror psicológico, não jumpscare. Só que mesmo assim, tá, gente, em minha opinião, eu não sou nenhum crítico especializado, eu não fiz curso nem nada do tipo, mas eu percebi uma melhora em relação ao primeiro filme, né? Tanto é que eu lembro que na cabine de imprensa, né, que eu assisti, que por sinal, obrigado aí, Warner, tamo junto. Mas, cara, eu lembro que na cabine que eu assisti, mano, tinham duas meninas ao meu lado que simplesmente se borravam, se cagavam toda, gritavam em todas as cenas de susto e jumpscares que tinham, tá ligado? Então, levando em consideração essas pessoas e outra galerinha que tava na frente, que eu também vi que eles se assustaram, então
houve uma melhora assim, cara. Não venha dizer que não teve, porque teve sim. E em relação ao livro, eles mudaram algumas coisas, né? Não só a morte do Pennywise, já que no livro ele realmente morre por conta do ritual Shoot, né? A Maturin e tudo mais. Mas também no filme foi o Rich que matou o Henry, mano. Sendo que no livro havia sido o Ed. No filme agora, né? O esquelético amigo do Henry, né? O Patrick, é quem ajuda o Henry a sair do manicômio. Sendo que no livro foi o próprio Pennywise. Mas tirando esse final, tá? Essa morte do Pennywise, que pra mim foi um absurdo de ridículo. Mas todas as outras mudanças, né? Em relação ao material original, não influenciaram tanto assim no desenrolar da trama. Mas, no geral, eu acho que é isso, my friends. It Capítulo 2 foi um filme que pra mim teve muitos problemas, cara. Principalmente em relação ao segundo e terceiro ato, né? Que geralmente é do meio até o fim do filme. Teve muitos problemas, assim como também teve muitos acertos, como a gente viu ao longo desse vídeo. Só que mesmo assim, ainda vale o que eu disse na minha crítica sem spoiler, né? Eu continuo achando que It Capítulo 2 foi mais que um upgrade do primeiro filme, sabe? Eles melhoraram o quesito técnico, né? Teve mais dinheiro agora pra poder fazer a coisa, mas pecaram no roteiro. O roteiro do primeiro filme pra mim foi melhor. Sim, Lucas, mas diz pra gente aí, cara, vale a pena ir até o cinema ver esse filme? Vale o ingresso? Mano, vê o Pennywise abocanhando seres humanos, aranha gigante, Bill Hader mitando nesse filme, mas é claro que vale o ingresso. Se você chegou até aqui, não se esqueça daquela voadora nesse like, gente, porque esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, cara. Vocês estão vendo aí a minutagem dele, cara, tá muito longo, então deu muito trabalho de pesquisa, edição, gravação. Então deixa o like, compartilha esse vídeo também pra todos os seus amigos e se inscreva no canal, cara, rumo a 1 milhão de inscritos, simbora. Ah, e me sigam lá nas redes sociais também, em especial o Instagram, né, que é a rede no momento em que eu estou mais ativo, cara. Me segue lá, @LucasMGeek. Tô esperando todos vocês. É isso, galera, até a próxima, valeu, falou e foi!